Bem-vindo ao canal Physiquei. Eu sou o professor Thales e eu te ensino tudo sobre física para sua aprovação. Vamos resolver essa questão do Enem de 2019, que no caderno azul foi a questão de número 106. Se você não conhece a questão ainda, dá um pause no vídeo e tenta primeiro resolver sozinho ou sozinho. Bom, a questão fala sobre o slackline, e eu vou já marcar aqui as informações importantes que ele nos deu. Nós temos aqui a massa do atleta, igual a 80 kg. Nós temos o ângulo de 10 graus, que se forma com relação à horizontal. Toma cuidado para não confundir e colocar o ângulo em relação à vertical. A gente também sabe a gravidade, né, que é igual a 10 metros por segundo ao quadrado. Ele fornece aqui o cosseno de 10 graus e o seno de 10 graus. Até porque você não é obrigado a saber o seno e o cosseno de todos os ângulos, certo? Bom, a pergunta é: qual é a força que a fita exerce em cada uma das árvores por causa da presença da atleta? Que, em outras palavras, poderia ser lido assim: qual é a força de tração nessa corda, nessa fita? Perceba que quando ele diz a força que a fita exerce na árvore, tem que ser a mesma força que a fita exerce sobre a atleta. Então, não tem por que você ficar preocupado com a árvore. Vamos calcular a força de tração na fita e essa será a nossa resposta, tá? Pode esquecer a árvore, vamos analisar apenas a atleta. Bom, primeiro, dando um pouco mais de zoom aqui na nossa figura, a gente vai representar as forças que atuam aqui no pezinho da atleta e a gente vai pensar na condição de equilíbrio, ou seja, todas as forças, né, a soma de todas as forças tem que ser igual a zero. Caso contrário, ela não ficaria parada. Para que ela fique parada e permaneça em repouso, a soma das forças tem que ser zero. E a primeira força que a gente pode colocar, obviamente, é a força peso para baixo. Aqui eu tenho uma força peso da atleta, que a gente já consegue calcular facilmente, tendo o valor de massa e gravidade. Então, aqui eu vou colocar P de peso. Ok, e como a fita tem essa certa angulação, ela vai ser puxada para cada direção na mesma angulação da fita. A força de tração, né, estará aqui na diagonal para a direita e também aqui na diagonal para a esquerda. Belezinha. Como a gente está falando da mesma fita, essas duas forças de tração têm que ser idênticas, né, em módulo. Então, elas possuem a mesma intensidade. Vou chamar aqui de T de tração. E seria análogo a você ter duas cordas, né? Apesar de ser apenas uma, a situação é bem parecida com a que você teria se você amarrasse duas cordas no seu pé, uma levando para a árvore da direita, a outra corda levando para a árvore da esquerda. Bom, e a grande sacada agora é que como essas forças de tração estão na diagonal, elas estão meio inclinadas, você tem que fazer a tal da decomposição do vetor força. Pensando nessa diagonal aqui da esquerda, essa força de tração aqui da esquerda, eu vou dizer que ela tem uma componente para a esquerda e, ao mesmo tempo, uma componente para cima. Essa componente para cima, eu posso chamar, por exemplo, de TY. Só vou fazer um pouquinho mais forte, né? Beleza. Então, aqui nós temos TY. E essa componente para a esquerda, eu vou chamar ela de TX. Segue a mesma lógica para a força da direita. Acompanha só. E o ângulo de 10 graus aqui na figura, dá até para perceber que vai ser o ângulo bem menorzinho com relação à horizontal. Vou até precisar dar um zoom aqui na nossa imagem, ó. E esse ângulo aqui, opa, um pouquinho mais fino, esse ângulo aqui equivale a 10 graus. Seria esse ângulo bem pequenininho entre a diagonal e horizontal. Fazer a mesma coisa desse lado. Esse ângulo aqui também vale 10 graus. Bom, pensando agora em todas as forças que sobraram, perceba que a gente tem duas forças para cima, né, TY e outra TY, e ao mesmo tempo eu tenho uma força para baixo. Então, para que ela não saia voando e nem afunde ali nessa corda, quer dizer que essas duas forças TY estão se equilibrando, né? Estão se igualando em módulo com a força peso.
de tal forma que verticalmente a resultante vai ser zero. E ao mesmo tempo, essas duas componentes horizontais, né, aquela Tx para a esquerda e essa Tx para a direita, obviamente elas também estão se cancelando, até porque é a mesma força, né, é a mesma intensidade, só que uma para um lado, a outra para o outro. Bom, vamos pensar nas duas forças para cima que se equilibram com o peso. Até porque se eu escrever que Tx é igual a Tx, eu não vou chegar em lugar nenhum. Então, aqui embaixo, vamos para a parte matemática. Opa! Vamos para a parte matemática. E é só escrever que 2ty é igual ao peso. 2ty, porque ty mais ty, 2ty. Bom, como que se calcula essa componente vertical? Aí você tem que lembrar da decomposição de vetores, que nesse caso, para calcular ty, a gente usa o seno do ângulo de 10 graus. E para calcular força-peso, nós usamos o produto massa vezes gravidade. Se você teve dúvida do como que eu cheguei nesse cálculo aqui, né, de T seno θ, dá uma revisadinha em decomposição de vetores. Bom, agora é só substituir os valores e tentar chegar no valor dessa tração. Vamos ver se vai dar certo? Primeiro, o seno de 10 é 0,17, né? Então fica 2 vezes tração vezes 0,17. A massa da atleta, 80 kg. Gravidade vale 10. Bom, já vou simplificar por 2, né? Dos dois lados da equação. Deixa eu até dar um zoom aqui na nossa conta. Esse 2 por 2 sobra 1. 80 com 2 vai sobrar 40, né? E 40 com 10 fica 400. Então, eu vou ter 400 dividido por 0,17. Bom, agora você poderia já fazer essa conta aí no cantinho da folha, né? Já que você não tem calculadora na hora da prova. Mas dá para a gente chegar numa resposta sem terminar essa conta de fato. Porque pensa só, isso seria a mesma coisa que escrever 4.000, acrescentando um 10 em cima e embaixo, né? Multiplicando e dividindo por 10. Isso seria a mesma coisa que 4.000 sobre 1,7. Mas espera aí, 4.000 sobre 2, se fosse 4.000 sobre 2, daria 2.000. Então, se eu estou dividindo por 1,7, que é um pouquinho menor do que 2, então minha resposta tem que ficar um pouco maior que 4.000. Né? Se eu reduzo o denominador, eu aumento o valor do resultado. Então, aqui eu vou dizer que é maior, porém próximo, né? Não é tão distante assim, de 2.000 newtons. E claro que eu só estou fazendo isso, né? Eu só consigo utilizar essa aproximação porque eu já dei uma olhadinha antes nas alternativas. Eu sei que não tem muitas respostas próximas de 2.000, ok? Olha só, de todas as alternativas, a primeira é 400, não. A outra é 410, né? Também não. A outra é 800. Então, assim, só o que vai estar perto do 1.000 são as duas últimas. E uma é 2,4, a outra é 4,7. Então, assim, sem chance nenhuma de 4.000 sobre 1,7 resultar em 4.700. Só pode ser 2.400. Gabarito letra D. Prontinho. E aí, gostou desse vídeo? Deixa o like, compartilha, comenta. E se você quiser um curso de física completo, começando do zero, acesse meu site que eu vou deixar aqui na descrição. Muito obrigado e até a próxima.